sushi pra gente mostrar. E antes disso também, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui assistindo e, em especial, eu queria agradecer ao Ronaldo, que foi o meu orientador. Muito obrigada, meu querido. Bom, meu tema é a representação feminina em Adoráveis Mulheres, que é um filme que foi lançado em 2019. Ele foi dirigido pela Greta Gerwig, e é a adaptação de um livro que se chama Mulherzinhas, que foi escrito por Louisa May Alcott. E basicamente nesse trabalho eu vou falar um pouco sobre o movimento feminista, como ele aconteceu, os principais tópicos, como a gente percebe isso hoje em dia e como ele está presente nesse filme. Pode passar. Bom, e primeiramente a gente precisa entender a história do movimento feminista, como ele surgiu e quais são as ondas. Então, basicamente, o movimento feminista, ele vai ser um movimento que vai lutar pelos direitos das mulheres, no qual as mulheres, elas, durante muito tempo, foram muito inferiorizadas com relação aos homens. E aí, esse movimento ele vai surgir como uma forma de trazer mais igualdade de gênero para essa parcela da população. E ele vai ser dividido em 3 ondas. A primeira aconteceu no século XIX, que pode ser marcada pelo questionamento. Aconteceu lá no período da Revolução Francesa, enquanto as mulheres, elas, não só as mulheres, mas a população no geral, estava muito satisfeita com a monarquia absolutista da época. Então, o que eles fizeram? Eles foram para as ruas e foram trazer uma revolução. Eles foram lutar por ideais, lutar por melhores condições de vida. Só que é importante ressaltar que a população no geral, ela estava lá, homens e mulheres, lutando por coisas em comum. Então, as mulheres, elas falaram, não, se a gente está aqui lutando por ideais que vão nos favorecer e vão favorecer os homens, por que a gente não pode só fazer um movimento no qual a gente vai buscar coisas que vão nos favorecer, buscar os nossos direitos? Então, basicamente, vai ser assim que surge o movimento feminista. E ainda no século XIX, só que lá nos Estados Unidos, aconteceu um movimento sufragista que a gente pode até relacionar agora com os dias atuais. Domingo agora vão ser as eleições. E todo mundo que está em idade apta deve e pode votar, principalmente as mulheres. Então, eu e várias outras mulheres que vamos votar domingo, é graças ao movimento sufragista surgiu lá no século XIX nos Estados Unidos como uma forma de que as mulheres elas puderam reivindicar mais direitos ao voto e maior participação na vida política. Claro que isso não aconteceu de imediato, foi um processo que demorou muito tempo, mas de fato assegurou esses direitos das mulheres. A segunda onda ela vai ser de 1960 a 1990 e vai ser muito marcada pela opressão. Então a mulher ela vai começar a se perguntar da opressão que ela sofria, de uma questão também do papel da mulher e do papel do homem, porque naquela época a população ela era muito dividida, então o homem ia ter o seu papel e a mulher ia ter o seu papel. O papel do homem seria basicamente trabalhar e sustentar a família, enquanto a mulher ela ia ficar em casa cuidando dos filhos e da própria casa. Então, nessa segunda onda, foi muito questionado essas questões e o movimento dessa segunda onda tentou muito trazer uma inversão desses papéis sociais. E a terceira onda, que iniciou em 1990 e perdura até os dias atuais, vai ser muito marcada pela liberdade e pela diversidade. Graças à globalização e aos processos, a globalização e as redes sociais e a tecnologia, é muito mais fácil a gente se comunicar com pessoas de várias partes do mundo, de forma que a disseminação de informações também vai ser muito mais fácil. Então, a tecnologia ela foi uma grande aliada para essa terceira fase do feminismo, porque foi muito fácil de se disseminar os ideais do movimento para todas as mulheres do mundo. E agora, um documento que é muito importante é a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que foi escrito em 1791 pelo Olímpio de Gouges, que era uma escritora e feminista da época. E esse documento ele vai ser basicamente uma releitura da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, porque até então apenas os homens tinham direito, as mulheres não tinham. Então, ela vai criar esse documento como uma forma de releitura, também por um preâmbulo e 17 artigos, no qual vão ser assegurados os direitos das mulheres. E esse documento ele foi muito importante porque ele pôde legitimar de fato o movimento feminista e pôde assegurar direitos que até então as mulheres não tinham. Bom, aqui a gente entra basicamente no tema central do meu TCC, que é das páginas para as telas, representação feminina em Adoráveis Mulheres. E então eu vou fazer um resumo bem básico da obra, para quem nunca assistiu. O filme ele vai contar a história de 4 irmãs, que são essas que estão aí no cartaz, e cada uma dessas irmãs ela vai ter um talento ou vocação para algo, e o principal objetivo delas era querer mudar o meio no qual elas viviam. Elas queriam que a mulher ela pudesse ter mais espaço na sociedade, porque é muito importante a gente citar que o filme ele vai estar ambientado nos Estados Unidos durante o século XIX. Então, como eu falei anteriormente, o século XIX ele foi onde o feminismo ainda estava começando, a desigualdade de gênero era algo que ainda estava muito presente. Então, basicamente, elas vão ter esse objetivo de tentar mudar a vida delas e tentar trazer mais direitos para elas mesmas. Então, a gente vai ter as 4 protagonistas, que
são a Maggie, que ela é muito boa para teatro, a Amy para pintura, a Jo para escrita, que vai ser basicamente a revolucionária da família, e a Beth para música. Então, o filme vai contar o dia a dia dessas irmãs, e a questão que eu falei delas tentarem mudar o meio à volta delas. E aí o filme ele vai fazer várias contradições que vão meio que mostrar como seria a representação da mulher na época, no qual, pela visão do homem, o qual seria como se a mulher deveria ser naquela época, e como a mulher queria ser vista por ela mesma. Então, uma das questões que eu achei muito interessante que o filme aborda é a questão do casamento. Porque naquela época, o casamento era algo essencial para a sociedade, então a mulher ela deveria se casar com um homem. Se ela não se casasse, não ia acontecer nada, só que ela ia ser muito mal vista pela sociedade. Então, como se não só bastasse a mulher ter que se casar, ela tinha que se casar com alguém, assim, era de bom tom ela se casar com alguém que fosse muito rico, para que pudesse trazer uma estabilidade financeira, tanto para ela quanto para a família dela. E é importante ressaltar também que, atrelado ao casamento, as mulheres elas meio que se tornariam uma propriedade dos homens, porque tudo que seria da mulher passaria a ser do marido dela, no caso, dinheiro que ela tivesse, herança, ela, os filhos. Então, o casamento era algo crucial para a sociedade naquela época. E o filme ele vai trazer um paralelo muito interessante. Primeiro, a gente tem que entender a Jo. Ela não queria se casar. Ela fala o tempo inteiro que não quer se casar porque ela era escritora. Então, ela era a única da família que trabalhava e ela vendia suas histórias para que ela pudesse ajudar no sustento da casa. E aí ela falava que ela não queria se casar porque ela não queria viver presa a um homem e ter que depender dele. Então ela falava assim, não, eu não quero me casar, eu quero ser livre, eu quero conquistar um lugar na sociedade graças a mim mesma. E é muito importante a gente saber isso, que eu vou abordar mais pra frente, que ela não quer se casar. Mas aí o filme também traz um paralelo muito interessante entre a Maggie e a Amy, que o filme vai trazer a seguinte questão. O casamento, ele deve ser feito por amor ou por necessidade? E o casamento por amor vai ser representado pela Maggie, que ela vinha de uma família pobre, ela vai conhecer um cara que também vinha de uma família pobre, e eles se casam. E eles continuam pobres, eles viviam uma vida mais simples, mas eles são muito felizes, constituem uma família e continuam vivendo muito felizes. Já a Amy, ela morou durante muito tempo em Paris com a tia, e a tia dela já era uma senhora de idade, então ela ia ter um pensamento mais retrógrado, um pensamento mais que se enquadrava naquela época. Então ela falava muito assim, ei, você tem que se casar. Só que o sonho da Amy já era se casar, então ela falava, tá bom, tia, eu vou me casar, mas a tia falava muito que ela tinha que se casar com alguém que fosse rico, para que ela pudesse ser a salvação da família dela, para que ela pudesse trazer uma maior estabilidade para ela mesma e para a família. Então, isso vai ser muito abordado no filme, essa questão do você se casa por amor ou você se casa por necessidade, por conta do dinheiro. Então, essa questão do casamento pelo dinheiro seria uma visão que era a visão da época. Já o casamento por amor seria a visão que a mulher queria ter de si mesma na época. E aí a gente tem também a questão da idealização da mulher, qual seria a mulher idealizada ou a mulher idealizadora. A mulher idealizadora seria aquela que ia lutar pelos seus ideais, pelos seus direitos, ia ir atrás do que ela realmente queria. E já a mulher idealizada seria aquela mulher que ela ia aceitar o que era imposto pela sociedade sem nenhum tipo de questionamento. Pode passar. Bom, e aí um fato interessante também é que o filme ele vai ser representado por meio de lembranças e vai tratar o passado e o presente. No passado as irmãs estariam na adolescência e no presente elas já estariam ali no começo da vida adulta. Então o filme ele vai trazer essa oposição que a gente pode perceber. E vai ser ambientado, o passado e o presente vão ser separados por mais ou menos uns 7 anos. Pode passar. E aí, a gente pode perceber, analisando nessa imagem aqui, elas estão no mesmo lugar e a gente percebe no passado e no presente. A principal diferença, que a gente já percebe hoje, logo de cara, é a paleta de cores. No passado, as cores são muito mais puxadas para um tom mais quente, que vai remeter à alegria, à felicidade, ao aconchego. Isso porque as irmãs, elas ainda viviam muito reclusas junto a elas. Pensavam que elas poderiam mudar o mundo inteiro, elas poderiam conquistar mais lugares, elas iriam conseguir isso. Já quando a gente passa aqui para o presente, a gente vê que são representados por tons mais frios, cinza, azul, que vão remeter a uma tristeza e a melancolia. E isso vai ser uma forma de paralelo no qual a gente percebe que, no presente, elas já perceberam que elas não vão conseguir fazer uma grande mudança, elas não vão conseguir mudar o mundo inteiro. E meio que elas se conformam com isso. Então a gente percebe também essa contraposição, não só nas questões abordadas pelo filme, mas também pela fotografia do mesmo. Bom, aí a gente já está chegando aqui basicamente na conclusão do meu trabalho, que seria Adoráveis Direitos Conquistados do Porvir.
Então eu vou começar falando do desfecho da obra. Duas coisas que eu queria ressaltar sobre o desfecho da obra é a questão da Jo e a questão das irmãs em geral. Bom, primeiramente, eu falei que a Jo não queria se casar. Isso é muito importante a gente entender, porque durante todo o filme, as irmãs, elas vão estar vivendo a vida delas, o dia a dia, e elas vão ter um vizinho que se chama Laurie. E esse vizinho, ele era muito próximo das irmãs, eles viraram muito amigos. Só que, em especial, ele se aproxima muito da Jo. E o filme nos dá a entender que eles terminariam juntos, que eles iriam ficar juntos no final, se casariam e viveriam felizes. Vale ressaltar que ele era muito rico também. Só que, da metade do filme pro final, sobretudo no presente, a Jo ela vai conhecer um outro cara, que se chama Frederick, e aí ela vai se apaixonar por ele. Vale ressaltar também que a Jo ela não era apaixonada pelo Laurie. Então, por mais que o filme nos dê a entender que eles ficarem juntos, acaba que a Jo se vê naquela contradição de eu tenho três opções. Eu posso me casar com o Laurie, viver rica, mas não ser feliz. Eu posso me casar com o Frederick, continuar pobre, mas tendo um ideal comigo mesma e ser feliz. Ou eu posso não me casar, não saber como vai acontecer, como vai continuar a minha vida, e viver por mim mesma e tentar alcançar um lugar na sociedade. E aí, no final do filme, acaba que a Jo ela acaba escolhendo ficar com o Frederick. Então, ela se casa com quem ela realmente amava. Mas aí você se pergunta, ué, Sofia, então a Jo ela tá mudando totalmente a história, porque ela falou que não ia se casar e agora ela está se casando? Então, ela meio que estaria traindo tudo aquilo que ela construiu durante toda a narrativa da história? E aí eu respondo que não. Por quê? A imposição da época era a mulher se casar com alguém que fosse rico, com alguém que traria o sustento para a família. E a partir do momento que ela escolhe se casar com alguém que ela realmente ama, ela estaria representando verdadeiramente a imagem da mulher pela mulher mesma, a imagem que ela queria passar. E uma outra coisa muito interessante sobre o desfecho da obra é que eu falei que cada uma das irmãs ia ter um talento para alguma coisa. E aí, naquela época, as escolas, elas não são como hoje em dia, tinham escolas para meninos e escolas para meninas, então eles estudavam separados. E aí, as irmãs, elas vão meio que criar uma escola, eu não vou falar como elas conseguem, não vou falar nem nada, porque aí a gente vai mudar a entender. E aí elas vão construir uma escola onde meninos e meninas estudariam juntos e cada uma das irmãs mostraria o seu próprio talento. Então a gente já vê aí que, apesar de elas não terem feito uma grande mudança, elas conseguiram de fato fazer uma mudança significativa para aquele meio no qual elas viviam, conseguiram mudar o que elas queriam. E além disso, agora já saindo da questão do filme, a gente vai ter as conquistas da luta feminista, que, como eu fui citando aqui, a gente pode dizer o direito ao voto. Criação de feriados como o Dia Internacional da Mulher, criação de leis que vão de fato assegurar direitos das mulheres, mas também vale a gente ressaltar que tem muitos lados bons, mas também tem muitos lados negativos. A gente sabe que hoje em dia a figura da mulher, apesar dela já ter conquistado um efetivo lugar na sociedade, ainda não é um lugar tão igualitário assim, porque as mulheres ainda sofrem muito preconceito, ainda existe muito isso dessa desigualdade de gênero. Então, fica aí o questionamento: como será o futuro da mulher? A gente não pode dizer exatamente que o futuro da mulher vai ser dessa forma, porque por se tratar do futuro a gente não sabe, mas a gente pode deduzir que talvez sejam assegurados mais direitos ou não. Então fica esse questionamento. E a gente pode meio que associar isso à figura da Jo, porque ela fala que não queria se casar e no final ela se casa. Então, como a gente pode saber como o futuro vai ser se a gente não sabe como isso vai ser, a gente não sabe como está hoje em dia? Pode passar. Bom, e aqui para finalizar, eu escolhi uma frase do filme, do qual a Jo fala: mulheres têm mentes e têm almas, além de só corações. Elas têm ambições e têm talentos, além de beleza. Eu estou cansada de pessoas dizerem que amor é a única coisa para a qual a mulher serve, e aqui é o meio que resume o filme inteiro, no qual a mulher ela não deve servir só para o casamento. Ela tem os próprios desejos e ela pode alcançar o seu devido espaço na sociedade. Bom, foi isso. Obrigada pela atenção.